Bom, agora a gente vai receber com muito entusiasmo aqui o grande Luiz Ceciliato da Axis, que vai compartilhar com a gente uma visão poderosa com o tema o ponto de virada, Business Intelligence mais um mundo físico. Então vai ser uma palestra imperdível que vai buscar inovação com inteligência. Vem para o palco, meu amigo, grande Luiz. Muito bem-vindo. Arrebenta aí, tá bom? Estão me escutando? Bom dia. Primeiro, obrigado à Avantia pelo convite, pela oportunidade. Eu estava falando com a Karen e com o Mário que a Axis a gente tem uma forma um pouco diferente de apresentar nossas soluções e todo o conceito que a gente trabalha na nossa empresa. Então, é a primeira vez que eu faço essa palestra. Então, me ajudem a entender todos os detalhes, tirem suas dúvidas, usem o QR Code. Mas no fim do dia, é importante passar para vocês, e aqui em alguns painéis a gente falou muito do ROI, né? Como que eu consigo defender isso de forma corporativa? O Silvio trouxe algumas tendências relacionadas à inteligência artificial. E a gente viu aqui também que ela pode ser um problema e pode ser uma vulnerabilidade para a nossa empresa, né? Para os ambientes que a gente controla. Como que a gente pode trabalhar nisso? E aí, eu tenho que fazer uma meia-culpa, né, como Axis, que a gente foi um dos responsáveis em tornar isso um pouco mais difícil. A gente foi a empresa que desenvolveu a primeira câmera IP do mundo, em 1996. E aí a gente abriu uma porta de oportunidade, que eu vou falar um pouco mais para frente, mas a gente também trouxe algumas ameaças novas. E acho que esses são os pontos que a gente vai finalizar. E eu fecho o tema falando um pouquinho sobre cibersegurança e alguns dados que alguns clientes trazem para a gente. Mas, independente de ter desenvolvido a primeira câmera IP, pensem vocês, quantos dispositivos vocês têm conectados na empresa de vocês? Quanto de dado esses dispositivos geram, né? Então, aqui também no painel foi falado muito que a informação está disponível. Eu acho que agora o desafio é como que a gente trata essa informação para gerar mais eficiência para o nosso negócio. E aí eu vou trazer alguns casos relacionados à mobilidade urbana, mas isso serve para qualquer ambiente que a gente possa ter, né? O Ale Combustíveis estava falando sobre isso. Será que uma das preocupações dele não é gerar a melhor experiência para a gente sempre abastecer lá? Quem é que abastece carro e quer que seja rápido, fácil e que você perca o menos tempo possível? Então, a tecnologia de segurança ela pode ajudar nisso. Tá? E aí, dando continuidade um pouquinho na nossa história, a gente lançou o nosso Artpack 9, nosso chipset. É onde a gente, de fato, colocou a inteligência artificial generativa nos nossos dispositivos. Então, é a 9ª geração que a gente lançou em dezembro de 2024. E aí, para finalizar, quem aqui conhece o AV1, ergue a mão, por favor. Poucas pessoas, isso é ótimo. O AV1 foi uma codificação que foi criado em 2015 para você fazer transmissão em alta resolução. Então, muitos de vocês aqui que não conheciam, vocês já tinham isso na casa de vocês. A Netflix é um dos aplicativos que utilizam esse decodificador. E a Axis teve um prazer de dezembro de 2025 colocar isso nos nossos dispositivos. O que é importante passar para vocês? Independente de analítico, de leitura de placa, de reconhecimento facial, o mais importante é, primeiro, eu preciso ter o dado o mais limpo possível. E aí depois eu trato ele das diferentes maneiras que eu posso tratar. Atualmente, a gente fala muito de inteligência artificial, a gente fala que tem muito processamento, então quem aqui já saiu com a sensação do fim do dia de não ler todos os e-mails? Quem aqui tem mensagem no WhatsApp que não consegue responder? É exatamente a mesma coisa quando a gente leva para esse mundo de segurança. A gente precisa entender qual o dado que ele está gerando para mim e o que isso vai me trazer de eficiência. Estou falando de dinheiro, estou falando de negócio, trazer mais eficiência para as nossas empresas. E aí eu tenho aqui sensor e conectividade para tudo que é lado, mas não necessariamente aquilo lá tem uma finalidade adequada para o que eu preciso. E aí a gente... eu não sou nenhum especialista em inteligência artificial, eu sou sim especialista no nosso negócio como Axis, mas fato é que a gente tem uma série de possibilidades de inteligência artificial. Então eu posso analisar um texto, uma imagem, um vídeo, tudo ao mesmo tempo, mas quais são os riscos que a gente tem em cima disso? Então, se a gente falar 2 anos atrás, a gente ainda era muito recipiente em
eu preciso identificar que uma pessoa passou uma cerca. Preciso identificar que um colaborador está numa área que não pode estar. E aí, falsos alarmes, sem assertividade. Mas hoje isso já mudou consideravelmente. Então, eu consigo fazer, de forma muito clara, buscas de qualquer coisa que eu queira pesquisar. Então, como que eu consigo identificar, por exemplo, numa imagem como essa, se de fato eu tenho um gargalo de mobilidade urbana? Então, aqui ele identifica que tipo de veículo e qual é essa porcentagem. Só que, pensem vocês, quantas vezes aqui a gente não parou num farol do nosso bairro, da cidade, e a gente não tinha ninguém passando, não tinha nenhum carro, e se você passasse, você tomava multa, né? Isso é questão de mobilidade urbana. E hoje já tem soluções muito práticas que te ajudam a resolver esse problema de forma automática. Quem aqui, por exemplo, mora perto do Allianz Parque, quando você tem algum evento lá, fica um caos. O trânsito normalmente já é ruim. Mas e se eu tivesse uma inteligência junto com dispositivos de segurança, trazendo esse dado para mim e eu realocasse toda a parte do meu semáforo? Isso é possível e já é feito, inclusive aqui no Brasil. Um ponto que eu gosto de destacar como Axis, que é uma empresa de origem sueca, toda a tecnologia que a gente desenvolve no mundo está disponível para qualquer país do mundo também utilizar essas tecnologias. Esse aqui é um outro tipo de caso, né? Então, será que eu preciso ter alguém olhando uma imagem dessa? Ou eu preciso que, de fato, só me alerte quando acontecer algo nesse sentido? Isso pode ser crítico ou não, né? A gente não está analisando qual é a questão aqui, mas o dado, ele vem no ambiente que eu preciso e aí, em cima disso, eu trato em cima de governança. Então, é para isso que os sistemas de monitoramento auxiliam vocês. E aqui um outro exemplo, que até foi citado aqui nos painéis, a questão dos EPIs, né? Então, como eu identifico que as pessoas estão com os EPIs certos, estão trabalhando da maneira correta, hoje eu não preciso ter pessoas fazendo isso, eu preciso de pessoas fazendo outras coisas, né? Eu brinco quando a gente entra em centro de operação, a Axis ela não quer de forma alguma tirar o trabalho de ninguém. A gente só quer transformar o teu trabalho de ficar vendo uma cena estática durante 3 horas para trazer mais inteligência dentro do teu ambiente. E veja que tem uma pessoa lá em cima passando sem nada e ele também detectou. A pergunta que eu faço para vocês é, será que fica mais fácil defender o ROI se acontece um incidente numa cabine elétrica que era para ter 2 pessoas em vez de uma e que ela deveria ter todos os EPIs e estava sem EPI? Qual que é o custo nesse sentido para a empresa de vocês e para a reputação da empresa de vocês? Então, acho que a gente consegue trabalhar mais. E quando eu falei, a busca por informação forense chegou, isso já está disponível nos principais sistemas de mercado. Então, eu não preciso ficar fazendo uma varredura específica. E aí eu tenho certeza que alguns de vocês podem perguntar, tá bom, mas depois que aconteceu, você só está facilitando a minha busca. Isso é fato. Mas um pouquinho mais para frente, vocês vão entender por que eu estou trazendo esse tema. E aí, eu não vou analisar a imagem. Eu vou analisar dado. Lá. Agora sim. E aí é estranho para quem trabalha no mundo de segurança falar assim, mas e as imagens? Elas vão estar lá. Elas vão estar disponíveis. A gente comentou aqui, né, o head da Boticário comentou do incidente que eles tiveram. Será que a gente não deveria se preocupar, por exemplo, em monitorar aquele ambiente daqueles lançamentos sem expor o que de fato tem naqueles ambientes? Você consegue hoje colocar sistemas de vídeo monitoramento, fazer uma máscara de privacidade onde quer que você queira que seja feito, você mantém a privacidade da tua operação sem expor para um CCO, você está transmitindo aquela imagem. E muitos, às vezes, acabam fechando esse tema a minha equipe interna. Mas um pouquinho mais para frente a gente vai falar de cibersegurança. Se você não tiver um sistema robusto para suportar você, como que você garante que isso de fato vai estar protegido? E aí a gente fala do custo total de propriedade, de garantir um investimento menor do que normalmente você precisava. É muito comum a gente falar das câmeras, porque as câmeras estão em todos os lugares, né? Mas quem aqui, por exemplo, já fez a pergunta, como que esse projeto está sendo elaborado? Qual que de fato é
o que aquela imagem vai trazer para mim de informação para trazer mais eficiência para o meu projeto. Então, aqui a gente tem ótimos representantes, tanto de TI quanto de segurança, e essas duas áreas hoje elas se falam e precisam se falar. E a gente vai trazer eficiência mostrando redução de custo. O AV1 que eu falei para vocês lá atrás, ele reduz em 30% o teu consumo de banda e de storage. Alguns aqui podem pensar, mas eu trabalho com cloud. Mas a contratação do cloud é em cima de quanto de banda você está transmitindo e o quanto que você quer armazenar por quanto tempo. Então, será que se o teu projeto de segurança reduzisse 40% do consumo do teu storage, você não estaria trazendo muito mais dinheiro para a tua empresa? Falando das câmeras corporais, né? Algumas câmeras corporais ela tem 3 anos de garantia e garante a durabilidade durante esses 3 anos. Algumas, a cada 1 ano você tem que trocar todo o dispositivo. Algumas você tem a troca do kit de bateria. Em 3 anos eu estou falando que essa conta muda completamente. Agora, a gente precisa ter o conhecimento para poder levar isso para os decisores e nós também tomamos essa decisão. Acho que isso que é mais importante. Então, 4 menos servidores, 4 vezes menos custo, 4 vezes mais inteligência. Essa é a proposta que a gente faz para vocês. E aí eu já deixo o convite para vocês. Falem com o time da Avantia, marquem para visitar o nosso Axis Experience Center. Ele fica ali na Avenida Paulista, na Casa das Rosas. Luiz, estou vindo de outras partes do Brasil. A gente tem o prazer de ter pessoas do Brasil inteiro. Convida a gente. No caso de vocês, a gente está se convidando e a gente vai com certeza, mas assim, para quem não conhece a nossa solução, fala, queria me aprofundar um pouco mais aqui na minha necessidade do que eu tenho. E aí, para a gente fechar o conteúdo, falando de cibersegurança, né? Um tema extremamente em alta e que a gente precisa fazer algumas perguntas, né? Quantas pessoas trabalham na minha empresa? Quantos dispositivos eu tenho? E aí eu tenho, por exemplo, né, 5.000 dispositivos, 250 pessoas. Eu estou falando que essa é a minha superfície de ataque. Não é simplesmente um e-mail que eu recebi, que eu cliquei errado, mas todos os dispositivos. Até o ano passado, impressoras e TV Smarts eram os dispositivos mais atacados. Né? Imagina um centro logístico ficar sem emissão de nota fiscal. Imagina uma clínica de exame médico não conseguir emitir laudo. Imaginem um negócio de vocês sendo prejudicado por um dispositivo de segurança. Então é essa provocação que a gente faz para vocês. E o que é necessário para fazer um ataque? Né? Não sei se vocês já levaram esse tema para dentro de casa. Assim como a gente falou que tem muita informação, eu preciso ter tempo, recurso ou achar uma vulnerabilidade, uma senha padrão, um firmware vulnerável, uma força bruta e a descoberta da rede. Não é tão difícil assim. E aí a gente tem um desafio que isso está disponível na internet. Se alguém digitar e começar a buscar, minimamente vai começar a entender como você pode fazer um ataque hack. E aí vem a nossa grande preocupação. Aqui alguns exemplos de senha padrão, né? Então, pensem o seguinte, a cidade de São Paulo está com quase 20.000 dispositivos. Como é que eu consigo garantir que esses 20.000 dispositivos estão com as senhas adequadas? Estão com os firmwares atualizados? Hoje tem tecnologia para isso e não custa absolutamente nada. E aí, fazendo uma continha com vocês, né? Uma senha de 6 dígitos tem 1 milhão de combinações. Então, se eu crio um script com inteligência artificial, eu posso mandar aí 1.000 tentativas por segundo. E aí, nesse cenário, em 3 dias eu consigo acessar um dispositivo vulnerável. E quando a gente tem algum recurso que ajuda a gente na questão da força bruta, porque força bruta é um método de ataque com relação à cibersegurança. E aí eu estou mostrando para vocês ali que a Axis tem uma questão de bloqueio. Então, se ela identifica que estão tentando entrar dentro do dispositivo, ela consegue bloquear por X período de tempo. Se você habilita esse recurso, são 578 dias. E a pergunta que eu faço para vocês é assim, então você está me dizendo que a Axis ela é imune à cibersegurança. Ninguém aqui é, de nenhum lugar do mundo. Só que eu torno muito mais difícil, mas muito mais.
e aí a chance ela é muito menor. Só para vocês terem ideia, a gente tem um time de cibersegurança na Axis que fica num país da Europa que ninguém sabe e que a gente só fala através de chat com eles. Qualquer pessoa da Axis não tem acesso a essa equipe, porque a gente entende que a ameaça física ela sempre vai existir e ela só vai se transformar. A virtual ela está muito mais agressiva, muito mais agressiva. E aí, trazendo para vocês, inicialização segura. Se alguém tenta... Hoje, as câmeras, os sistemas de sonorização, controle de acesso, eles são computadores. Eles têm ali um formato dentro das memórias deles muito parecido com os processadores. Inicialização segura é se não tem... o que está sendo instalado não está assinado e autenticado pela Axis, ele derruba. Ele volta para a versão que ele tem a garantia que tudo isso está assinado. E aí eu consigo garantir que o meu dispositivo que está exposto na minha rede, independente de qual que seja mais seguro. E aí, só para a gente trazer, olha a quantidade de recurso, tanto o FIP 140-3, o 2 a gente também tem. Vocês comentaram muito bem, né? O time da Embraer comentou treinamento, né? Você deu o exemplo prático. É algo constante. A gente tem um portal, e se orgulha disso, um portal online, onde a gente mede as nossas vulnerabilidades. Então, eu tenho inteligência, eu tenho análise, eu tenho tudo que eu preciso. Tá bom, mas vamos agora olhar para uma parte que ninguém olha muito bem. Então, é importante a gente estar acompanhando tudo que está acontecendo no mercado, né? E agora, para a gente finalizar, a gente falou 2 anos atrás que a busca forense seria algo inovador, isso já existe. E agora o dado em tempo real. Pensem vocês, talvez aqui ninguém seja de um terminal portuário, mas o quão interessante seria se eu conseguisse mapear a distância das embarcações que estão chegando no meu terminal para eu conseguir reduzir o tempo de espera. Porque custa muito embarcação parada. A mesma coisa poderia ser feita com os caminhões ou mesmo com a parte ferroviária. Imaginem vocês que eu consigo analisar através dos meus sistemas o nível de água de um córrego e se eu tiver, por exemplo, uma iminência de enchente, eu trabalhar com a minha parte semafórica e avisar a população que, de fato, ele tem algum tipo de problema e para ele evitar aquela região. Se a gente pensa em cidade, a cidade está preocupada em trazer bem-estar e segurança para a população. Mas e nas nossas empresas? O quanto a gente é impactado dentro de uma solução como essa, por exemplo? E aí, para a gente finalizar, controle de fluxo. Insights into that movement could one day help cities respond faster, understand incidents as they unfold, and make smarter decisions in the moment. We're exploring a future where live object data from Axis cameras can be visualized directly on the map in the GIS system, turning awareness into action as it happens. In the future, it's not just about visualizing data in the GIS system. We could also enable real-time alerts with interactive tools, things like people counting, vehicle detection, long-way alerts, or line crossing analysis, all within the same spatial view. It's about turning data into awareness and awareness into action. Voltou. É o que eu queria trazer para vocês em termos de provocação, né? As câmeras e todos os dispositivos que a gente desenvolve são mais dados para vocês. Como é que a gente usa eles a favor para trazer eficiência operacional e, de fato, mais lucratividade para as nossas empresas? Dá para ser feito, tem muita tecnologia vindo no mercado, então consultem as nossas equipes, a gente está aqui com a Avante, mas, de novo, vamos aprofundar em cima de cada necessidade. Tenho certeza que a gente tem alguma solução que possa apoiar vocês. Se vocês quiserem receber essa apresentação full, pega o QR Code, vocês vão ter todos os meus contatos, mandem um WhatsApp, um e-mail, que vocês precisarem, que eu vou ter o prazer de me conectar com vocês e passar a apresentação. Obrigado. Legal. Grande Luiz. Tive a oportunidade de ir lá no Axis Experience, é uma experiência realmente incrível. E lá eu descobri que a câmera Axis tem 8 streams de transmissão em uma câmera.
E eu perguntei, por que 8? Porque eu consigo trabalhar dentro de cada camada. Por isso que ele falou assim, eu consigo deixar borrado ali a primeira imagem e na gravação eu consegui ver sem nenhum borrão. Ou posso fazer o inverso, né? Então chamou bastante atenção, cara. Obrigado. Parabéns, tá bom? Obrigado, hein?